Fala galera, vamos falar então sobre nemateumintos, beleza? Importante lembrar, pela classificação tradicional, antiga, tá? Então nemateumintos ficava logo após plateuminto, porque a lógica era a sequência do celoma. Olha, plateuminto é acelomado, nemateuminto é pseudocelomado, depois moluscos, anelídeos e por aí vai, são celomados, ok? Só que a classificação nova, filogenética, reorganizou isso. Então, os invertebrados, os triblásticos, são classificados em lofotrocozoários e equidizozoários. Lofotrocozoários, que tem larva trocófora ou que tem lofóforo, tá? Então, plateumintos, anelídeos, moluscos. E equidizozoários, os que fazem equidise. O que é equidise? Equidise é a muda. Tá? Mas nemateuminto faz muda, ele não tem exoesqueleto? Exoesqueleto não tem, mas tem uma camada de cutícula, tá vendo aqui? Ó, essa cutícula espessa, que é fundamental para esses seres, especialmente os parasitas, porque por serem parasitas. Então, o fato de ter essa cutícula impede também o seu crescimento linear. Eles também têm que fazer um tipo de muda, por isso eles também são equidizozoários. Então, nemateuminto está junto de artrópodes nesse grupo, ok? Então, aspectos importantes que eu tenho que lembrar sobre os nemateumintos. Vamos lá? Eu já falei, nemateumintos, tem uma cutícula espessa. Outro, tem um pseudoceloma. E esse pseudoceloma tem uma dupla função. Vai servir tanto como um meio de circulação de substâncias e também como um esqueleto hidrostático para esse animal. Tá? Aqui no caso de uma fêmea, está útero com ovos, aqui está o intestino, pequenininho, e a musculatura. Tem uma musculatura também bem desenvolvida para poder servir tanto de suporte, como ele não tem nenhuma estrutura rígida, para formar o esqueleto, e tanto de suporte como para a locomoção, para a movimentação. Ok? Tá. Tirando isso, como é que é o sistema excretor, Boa. Então, a excreção ocorre por meio de renetes. Os renetes, ou chamados túbulos H. Renetes ou túbulos H. Numa próxima aula, a gente vai fazer uma tabela comparativa dos invertebrados, sistema por sistema, a gente vai enfatizar isso, ok? Então, o que é importante mesmo eu saber? É que existem muitos parasitas nesse grupo. Então, tem que conhecer os parasitas, saber quais são as parasitoses e entender um pouquinho do seu ciclo de vida. Começando aqui, pela ascaridíase. A ascaridíase é a doença provocada pelo Ascaris lumbricoides, a lombriga. Como é que a pessoa adquire ascaridíase? Ingerindo os ovos da lombriga. Esses ovos encistados, Então, o ovo encistado vai ser então ingerido pelo indivíduo, vai até o estômago. Ao passar pelo estômago, vai haver então a ação do suco gástrico sobre essa camada aqui, que reveste esse ovo encistado. E aí então ele vai para o intestino. No intestino ele eclode. Beleza? Então vai haver a eclosão dos ovos no intestino. Ele é um verme intestinal, então vai ficar ali direto? Não. Ele sai do intestino, cai na corrente sanguínea e vai subindo, aí passa pelos pulmões, chega nos pulmões. Aí ele, dos capilares sanguíneos, passa para os alvéolos e passa um período ali nos alvéolos pulmonares. Durante esse período, ele vai estar se desenvolvendo, então ele vai agora subir de novo, sobe até a faringe. Essas formas já jovens, vão até a faringe e aí descem de novo pelo esôfago. Quando eles descem pelo esôfago já, numa condição maior, eles passam pelo estômago. Mas não morrem pela ação do suco gástrico? Não, justamente por terem aquela cutícula espessa. Então a cutícula vai ser fundamental para eles aqui. Aí passa pelo estômago e se aloja finalmente no intestino, onde ele vai ficar. Então ele é um endoparasita que tem um único hospedeiro, ele é monoxeno, só um hospedeiro. Então, como é hospedeiro único, eu não vou classificar como definitivo ou intermediário, é hospedeiro único, ok? Bem, ele fica aqui então e vai se nutrir dos nutrientes que você obteve pela sua alimentação. Então, ele vai estar absorvendo aquilo que você digeriu, beleza? E a reprodução? Bem, esses são seres dioicos. Então tem o masculino e o feminino. O macho tem esse ganchinho aqui, tá vendo? Esse ganchinho que serve para a cópula. Ocorre a cópula, os ovos são liberados nas fezes. Então vai haver então a liberação de ovos nas fezes. Se essas fezes fossem para o sistema de esgoto tratado, sem problemas. O problema nem sempre isso acontece.
Então as fezes acabam indo para o esgoto que não é tratado, que é jogado no rio ou que fica a céu aberto. Então as pessoas vão entrar em contato com os ovos e vão ingerir. Como? Então, de novo, toda doença, toda verminose ou parasitose que afeta o sistema digestório, que a contaminação é por via oral, a lógica é quase sempre a mesma. Como é que a pessoa adquire? Ingerindo alimentos contaminados, ou não lavados ou mal lavados, água que não é filtrada ou fervida. Então, é outra forma. E a autoinfestação, a falta de higiene pessoal. Então, a pessoa vai defecar, vai fazer a sua higiene no banheiro, vai se limpar, não faz direito e acaba, então, tendo ovos, resíduos de ovos na mão. Ele pode se infestar ou até contaminar outra pessoa. E lembrando, saneamento básico é fundamental para que essas fezes não caiam num curso de água e não sejam aí, os ovos não tenham a capacidade de infectar ninguém. Beleza? Outra parasitose importante, outra verminose aqui causada por nematominto, a ancilostomose. Ancilostomose é provocada pelo verme Ancylostoma duodenale ou pelo verme Necator americanus. Tanto faz. A contaminação aqui não é por via oral, é por penetração ativa na pele. Então, as formas, as larvinhas vão penetrar ativamente pela pele, penetrando ativamente pela pele e caem na corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, vão ter agora um ciclo que é semelhante ao da lombriga. Eles vão até os alvéolos, vão passar uma fase nos alvéolos, aí vão subir, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe. Aí na faringe desce até passar pelo estômago e se alojar no intestino, beleza? Bem, então o intestino é o destino final desses vermes. No intestino, graças à presença desses dentinhos aqui, eles vão causando pequenas lesões no intestino. E essas lesões, fatalmente, vão levar a um sangramento. Então, é comum, nesse tipo de problema, nessa doença, haver a liberação de sangue nas fezes. Então, ocorrem fezes sanguinolentas. Como o sangue sai já coagulado, ele não sai vermelhinho, então as fezes vão sair mais escuras. Então, a perda de sangue é comum, é algo que vai acontecendo. Por isso, indivíduos com esse problema costumam ter um quadro de anemia. Daí o nome popular da doença, amarelão. Então, por que é amarelão? Porque a pessoa tem um quadro de anemia. E aí, lembre-se, tem muitas questões que envolvem um personagem, que é o Jeca Tatu, o personagem de Monteiro Lobato, que é uma pessoa que claramente sofre de ancilostomose. Por quê? Tem um quadro de anemia, cansado, chamado de preguiçoso e sempre descalço. Esse é um ponto importante. Então, como a contaminação é pela pele, o ideal é o quê? É evitar o contato da pele com o solo no ambiente que tem um risco de contaminação. Então, uma prevenção importante é não andar descalço. E a outra? Bem, como os ovos saem nas fezes, como nas fezes vão sair os ovos desse verme, é não defecar no ambiente, não defecar ao ar livre. Claro que no ambiente, na cidade, isso é incomum, mas pensando no ambiente rural, pode acontecer. Daí esse seria então o mecanismo de contaminação do solo, e aí a pessoa andando descalço, deitando, tendo contato da pele com o solo que tenha a forma larval do verme, pode ser infectada, pode ser infestada, e aí vai ter então ancilostomose, certo? Pois bem, então para completar, vamos falar de mais algumas doenças aqui que são interessantes, que são causadas também por nematomintos, é interessante saber. Por exemplo, o bicho geográfico, ou larva migrans, provocado pelo Ancylostoma brasiliensis. A penetração pela pele, só que ao invés de cair na corrente sanguínea e para o pulmão, como o Ancylostoma duodenale faz, ele fica na própria pele, migrando, fazendo assim, canais na derme. Daí o nome larva migrans ou bicho geográfico. A elefantíase, provocado pelo verme Burkholderia bancroft, só que a elefantíase tem um ponto diferente, ela é transmitida por um mosquito. Então, quem é o vetor? Vetor de uma doença é quem transmite. O vetor é um mosquito do gênero Culex. Então, o vetor é um mosquito do gênero Culex, que vai então transmitir essa microfilária. A microfilária se aloja no sistema linfático, provocando então o acúmulo de líquido no tecido abaixo da região de bloqueio, causando então um inchaço, o edema, que progressivamente vai tornando o membro
completamente deformado, daí o nome elefantíase. Tá? E a outra, a oxiurose. Oxiurose provocada pelo verme Enteróbios vermiculares. Tá? Ele se aloja na região ao redor do ânus, causando então um prurido, uma coceira. Uma curiosidade sobre essa verminose, né, já caiu também algumas vezes, é que tem um teste, digamos, doméstico, bem curioso para detecção, que é o teste da fita, a fita adesiva. Então, uma fita adesiva é colada no ânus e depois ela é removida e dá para ver, então, os ovinhos do oxiurus que saem junto com a fita, ok? Então, lembrando desse, galera, vai dar tudo certo. Então, mantenha o foco, mantenha o estudo e confia. Vai dar certo, beleza? Um abraço.